Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Tá no ar o podcast A Caça Talentos. Eu sou a Thaís Targa e eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho. E eu tô aqui com a Fernanda Alves Chaves, gestora de RH, que vai nos presentear com conteúdo incrível, falando o que o mercado de trabalho espera de você, principalmente das suas soft skills e das suas hard skills. Para você que não sabe, soft skills são as competências comportamentais e hard skills são suas competências técnicas. Então, vem muito conteúdo por aí. Desliga aí todas as redes e vem com a gente. Espero que você fique, inclusive, até o final, porque no final eu vou te fazer uma pergunta para saber se você chegou com a gente até o fim. Gratidão, Fernanda. Eu que agradeço muito por estar aqui. Sim. Tô aqui me ambientando com esse ambiente aqui, vendo como é, o que faz, e tô louca para falar um pouquinho sobre hard skill, sobre soft skill, e eu vou te acrescentar uma coisa, hein? A gente pode falar também de leadership skills. Opa! Né? Acabamos de gravar sobre liderança, vai ser praticamente complementar, então, que são ao episódio anterior. Então a gente já faz uma casadinha aí, né? Porque quando a gente quer subir na carreira para um cargo de liderança, né? Nós temos a carreira Y, mas existem pessoas que querem ser especialistas, daí o leadership skill realmente não faz muito sentido. Mas a carreira de gestão, sim. Sim. E existem skills, existem competências que são específicas dessa cadeira, a gente pode colocar no meio dessa fala de hoje. Perfeito, tá demais. Ô, Fernanda, e o que você tem encontrado assim no mercado? Porque você tá em linha de frente, faz contato com muita gente. Como que tá chegando os profissionais para você? O que você está vendo de bom e o que você está vendo assim como muito ponto de melhoria assim da qualidade do profissional que chega até você? Guria, chega de tudo. Chega de tudo, principalmente depois da pandemia, desse nosso período pandêmico. Os perfis aumentaram. Eu acho que não porque as pessoas eram diferentes antes, mas elas se permitiram ser elas mesmas. Me parece isso, tá? Quando eu penso em o que a pandemia fez por mim, o que a pandemia fez por nós, o que a pandemia fez pelo ambiente que eu tô, me parece que hoje a gente tá com um pouco menos de máscaras, e as máscaras fazem parte, eu não entendo isso como algo maléfico, sabe? Para mim é normal eu ter uma persona que é uma persona que está mais adequada ao meu ambiente de trabalho, uma persona que está mais adequada ao meu ambiente pessoal e de amigos e coisa e tal. E hoje, isso era muito bem separadinho, né? A gente vivia em caixinhas diferentes, né? O que você fazia na sua vida privada meio que não importava, né? Era longe lá. E as roupas também, né? Sim, tinha um guarda-roupa para trabalhar, um guarda-roupa para viver, né? Eu sou assim, eu tinha um guarda-roupa para trabalhar e eu tô me vendo sem roupa para trabalhar agora, porque, né, as coisas meio que se confundiram. Eu tô só com a roupa de cima, eu fico de pijama, às vezes calça de academia, só roupa de cima que eu trocava. Exatamente. As coisas mudaram muito e não mudaram só do ambiente para fora, mudaram para dentro. Então, o que eu vejo hoje é que os valores mudaram e as pessoas mudaram, e essas máscaras que nós tínhamos para nos adequar de acordo com o ambiente que a gente estava. Então, na faculdade, na universidade, nós tínhamos uma máscara, na empresa outra, em casa. Elas meio que se misturaram. E hoje é essa percepção que eu tenho, é que quando vem o profissional é o mesmo, mas ele já vem um pouco mais integral, né? Ele não vem tão separado, tão setorizado. E ele já vem com mais clareza também do que ele quer, do que ele almeja, do que é a essência dele. Porque esse tempo que a gente passou, às vezes, silenciado, olhando para dentro, nossa, muitas mudanças aconteceram. Não é à toa que a gente tem o movimento da grande resignação, né? Que agora os profissionais estão pedindo demissão ou não aceitando trabalhos presenciais porque entenderam que eles querem ficar em casa e o salário emocional está pesando muito mais na conta. Gente, inclusive, perdendo remuneração, benefícios, diminuindo remuneração, carro, muito. Se desfazendo de bens, porque você chegou à conclusão de que também não valia a pena, para que tudo manter isso? Aquilo, né? E dizendo não para as empresas, que eu vejo como um movimento muito positivo para o mercado. Eu também, eu vejo como positivo e vejo forte, muito forte. Assim. E o que você tem visto, assim, de mercado? Então, qual que é a sua eu visão? Acho que
mais do que as pessoas saberem o que elas querem com um pouco mais de clareza, vindo menos desarmadas, né, com menos máscaras, vindo mais integrais, a noção é de que elas têm certeza do que elas não querem. Muitas vezes eu converso com profissionais que eles ainda estão em dúvida do que eles querem, mas do que eles não querem, eles têm certeza. E fica difícil, né, trabalhar na área de gestão de pessoas, nós querendo encantar essa pessoa, porque ao mesmo tempo que sim, as empresas mudaram, nós mudamos, profissionais de gestão de pessoas, tudo mudou, tem algumas coisas que não mudaram tanto, né? Ainda tem alguns problemas sérios dentro das empresas que a gente conseguia fazer com que o candidato tolerasse mais, ou que ele vivenciasse aquilo até de uma maneira mais apartada, e agora ele quer saber exatamente quais são os nossos vícios, quais são os nossos problemas, e ele quer isso com muita clareza, porque ele tem certeza do que ele não quer. Daí é um papel diferente, é um papel difícil para nós, porque nós evoluímos, mas nós ainda temos problemas. Então fica, como é que eu vou ser sincera o suficiente para essa pessoa, para que ela venha nesse desafio profissional e ela venha inteira, para que seja uma relação de verdade, para que seja uma relação, né, saudável, eu falo a verdade, ele me fala a verdade, se eu ainda tô desse jeito, né? Então eu acho que tá difícil, tá diferente, nós estamos nos adaptando, os profissionais também estão se adaptando e muito tem se exigido de soft skill, de saber o que dá para mudar, o que não dá para mudar, a minha resiliência como pessoa, como profissional, como empresa, o que eu aceito, o que eu não aceito, os processos de aprendizado, o que antes eu sabia, talvez não seja mais importante. Exatamente, né? E isso daí a gente já está falando de lifelong learning, que a gente vai passar a vida inteira nesse estudando. Processo. Uma das habilidades, competências é a flexibilidade cognitiva. E às vezes o que nos trouxe até aqui, a gente vai ter que falar, ok, gratidão, mas eu vou não ter me que leva deixar. Pro próximo passo, a linguagem mundial mudou. Sim. Agora é outra linguagem. Então, deixa eu aprender a nova linguagem. E eu sempre digo que, às vezes, o profissional que tem apego no sentido, não, foi tão caro esse conhecimento, eu ralei tanto, não vou desapegar. Ele não consegue aprender com tanta facilidade algo que vem novo, às vezes disruptivo, totalmente contrário, né, que force a lógica. É um profissional que, às vezes, ele manifesta mais resistência para novas aprendizagens. O que você tem sentido aí, você que está na linha de frente? Né? Eu estou sentindo que as pessoas que são um pouco mais saudosistas sofrem muito. As pessoas que são mais desapegadas do conhecimento e desses processos, elas estão mais propensas a entrar efetivamente no lifelong learning, porque a gente fala muito disso, né? É livro que fala disso, é podcast que fala disso, somos nós falamos de lifelong learning o dia inteiro, mas e fazer no dia a dia? E você efetivamente se desapegar daquele conhecimento que, sim, foi caro em dinheiro, foi caro em tempo, foi caro em sofrimento, e realmente aquele conhecimento te deu muitos louros, né? As pessoas, hoje mesmo, né, eu estou passando uma situação profissional que eu tenho um conhecimento em desenvolvimento de cargos e salários que é lindo, que era maravilhoso, que já deu muito certo. Será que ele vai dar certo aqui agora, nessa empresa desse jeito? Então, o processo de desapego de algo que foi muito legal no passado para que eu me abra e possa fazer um plano de cargos e salários efetivo nessa empresa desse jeito. Então, esse desapego... Talvez você tenha que, você não vai lançar mão daquilo que você aprendeu e que te trouxe até aqui. Mas vamos ter que mudar. Para, de repente, conseguir implementar algo realmente novo. Exatamente. Perfeito. Então, e isso é doído. Não vou dizer para você que é fácil, porque não é. A gente sabe que não. Todo mundo que muda, nenhum ser humano gosta de mudar. Quer dizer, a gente gosta de mudar. Talvez a gente não goste de sair da zona de conforto, isso, né? Ou dos problemas da mudança, Sim. né? Que a gente fica inseguro. Todo mundo fica inseguro em mudança. Todo mundo se vê perdido em mudança. E esses sentimentos são ruins. Não tem muito de bom nesse sentimento. Então, as pessoas... Eu vejo por mim. Eu não tenho problema com mudanças. Eu tenho o medo de algumas coisas que acontecem quando eu estou mudando. Sim. E daí algumas pessoas têm esses medos muito maiores que chegam a paralisá-lo. Tem pessoas que têm medos que conseguem administrar isso de uma maneira melhor. E assim a gente vai seguindo. Mas o lifelong learning
talvez seja o desapego do conhecimento do passado, os que deram certo, os que não deram certo, e essa abertura para que você esteja em constante aprendizado. É um constante aprendiz, né? É o dia inteiro aprendendo. E dói, é difícil, é Exige caro. humildade também. Porque se você vai aprender, você tem que ter humildade. Não dá. Às vezes eu aprendo com gente muito mais nova, que eu sento do lado e falo, não, me ensina. Mas por que você tá fazendo isso? Ah, mas faz pra mim, faz junto. E até eu me sinto inábil, né? Porque às vezes uma pessoa bem mais nova tem um domínio de tecnologia. Sim. E se você não é humilde, você fica excluído. Daí você não consegue nem o beabá e não aprende mesmo, né? E, guria, daí entra na tua área, né? Você Sim. como psicóloga, como é que a gente trabalha com o ego? Ah, mas é o A gente ego. lida com o ego. O ego velho gritando ego. aqui. Assim, todo mundo quer ser humilde, né? Sim. Você e o mundo, você também quer ser humilde, né? Mas o que a gente faz com o ego nessas horas? Terapia. Então, é um processo complexo mesmo. E a gente está passando tudo isso agora ao mesmo tempo. Então, o profissional que está vindo, né? De novo, na tua pergunta inicial, qual que é o profissional que está vindo? O profissional que está vindo, ele está vindo com algumas certezas do que ele não quer, com muitas dúvidas do que ele quer, e passando pelas dores, pelas dificuldades, pelas alegrias, desse momento de aprendizado, de lifelong learning, de decisão, inclusive. Será que eu quero entrar nesse mundo de lifelong learning? Uhum. Eu quero ser essa pessoa ou não? Porque as pessoas têm essa escolha, né? Elas podem falar assim, não quero aprender mais nada, eu quero estagnar aqui. Uhum. Ela vai colher os frutos dessa decisão dela, mas ela pode decidir. Sim, pode sim. Então, eu acho que está todo mundo com algumas certezas do que não quer, com muitas dúvidas do que quer e sofrendo esse processo interno, né, de quem eu sou, oncotô, poncovoa. Exatamente. Oncotô, poncovoa, bem mineirinho. E você faz entrevista ainda hoje? Faz. E o que você tem sentido? Eventualmente eu faço entrevistas. E o que eu sinto? Ou como que você avalia isso num profissional? Qual é o profissional que te ganha na entrevista e qual é o profissional que te perde na entrevista? Você consegue trazer alguns exemplos assim? Aquele que tem clareza desse processo. Uhum. Porque ninguém sabe muito bem o que está fazendo ainda. Mas a pessoa precisa saber aonde ela está, que ela está nesse processo. Uhum. Então, isso eu acho que me ganha. A pessoa demonstrar que ela, sim, está no meio do caminho. Uhum. Então, isso eu acho que é importante. É a sensação de quem eu sou, do que eu estou fazendo, de que, sim, estamos passando por um momento um pouco mais turbulento, que a gente não tem histórico de como lidar com isso, nem como pessoa, nem como profissional. Então, o simples fato dela estar aparentemente perdida me mostra que ela está centrada. E o que uma pessoa diz na entrevista? Que tipo de pergunta você faz para avaliar isso? Eu acho que vai muito desse bate-papo aqui que a gente estava falando. Uhum. Olha, qual é o aprendizado que você tem? Eu tenho aprendizado em XYZ, que eu consegui assim, assado. Eu tive esse aprendizado, digamos que seja uma hard skill. Uhum. Eu fiz uma graduação X, que me deu conhecimento Y, eu aprofundei esse conhecimento fazendo cursos, palestras e experimentando isso nas empresas. Ok, isso está fortalecido, está cristalizado em mim. Mas eu também tenho a ciência de que talvez esse conhecimento precise ser adaptado para o meu novo desafio. Então, isso me mostra que ele sabe que a gente está num momento de transição. Ele não está apagando isso, ele não está negando isso. E ele também está dizendo que ele não sabe tudo, que ele talvez não tenha todas as respostas, mas ele sabe como se virar, né? Ele sabe como buscar e correr atrás, exatamente. Eu sei de onde eu estou vindo, não sei muito bem para onde eu estou indo, né? Porque eu estou no momento de aprendizado, estou no momento de abertura, sei que eu vou precisar pegar insumos de lugares que antigamente eu não pegava, né? Sei que eu vou precisar de ajuda. Porque no passado, a gente demonstrar que precisava de ajuda não era muito benéfico profissionalmente.
né? Principalmente se o cidadão Você for um estava especialista. mostrando vulnerabilidade, né? E a vulnerabilidade, ela tá na moda faz bem pouco tempo, faz né? bem pouco tempo. A Brown lançou o livro, Brown, ela lançou o livro que faz 2 ou 3 anos. Então, Sim. a vulnerabilidade, ela tá em voga há 2 ou 3 anos. Antes disso, não era legal. De maneira alguma. Não mostre-se fragilizada. Exatamente, mesmo porque não existia ainda esse impulso da diferença das palavras, né? Do que é ser vulnerável e o que é ser fraco, o que é ser frágil. E nós não podíamos vender isso, essa fragilidade, essa fraqueza mesmo como profissional. A gente tinha que ir para uma entrevista cheio de certezas. Sim. A gente tinha que ir para uma entrevista cheio de domínio do que está fazendo, do como, do quando. Há muito pouco tempo que a vulnerabilidade começou a fazer parte do nosso dia a dia de uma maneira mais honesta. Porque todo mundo, a vida inteira foi frágil, a vida inteira a gente foi fraco, a vida inteira a gente foi aprendiz. Né? Eu, você e todos os nossos ouvintes, assistentes. Sim. Todos eles, a gente se conhece, a gente sabe, né? Sim. Né? Quando fecha a porta do banheiro, a gente sabe quem está lá. Mas não podíamos demonstrar. Era um mundo mais difícil para a gente mostrar isso. E agora parece-me que está mais fácil. Parece-me que a gente pode assumir algumas vulnerabilidades mais fácil e pode trazer isso para o ambiente organizacional. Perfeito. O ambiente organizacional está aceitando isso como parte ou como uma fortaleza do profissional. Perfeito. E o profissional que tem chegado para você e que você fala, meu Deus, esse é o anti-exemplo, não façam isso em casa, crianças. O que consegue trazer algum exemplo do que um profissional não deve fazer, que ele vai se enforcar ou na entrevista ou mesmo no ambiente corporativo? Eu vou trazer um clichê para você, mas que eu acho que ainda existe. Não existe na fala, mas existe no modo, na conversa, a gente pesca, que é os que têm síndrome de Gabriela, né? Que eu nasci assim, eu cresci assim, na minha época era assim. Na minha época era assim, essa dói na gente, né? Na minha época era assim. Se eu for falar na minha época era assim, eu vou ficar falando isso o tempo inteiro, porque eu faço tudo diferente do que era na minha época. Então, esse profissional, e ele não pode mais falar isso, porque agora, né, também é clichê de que a gente não pode falar isso, mas isso aparece no dia a dia, isso aparece na fala, aparece embutido. Então, nós precisamos estar muito atentos à mensagem que está por trás, para ver se esse profissional não traz isso forte. Mesmo porque é difícil a gente desapegar, né? A gente estava falando sobre isso, é difícil desapegar. Você sabe que uma vez eu estava no interior e eu fui num salão. E daí o cabeleireiro estava arrumando o cabelo das pessoas de um jeito que eu não gostava. Totalmente assim, porque minha raiz estava crescendo, estava enroladinha, eu queria que ele alisasse a minha raiz. E daí eu fui pedir pro cabeleireiro. E ele falou assim, a minha metodologia é essa. A minha prática é essa, né? Eu senti agora, porque o que acontece? Ele não conseguia se adaptar à necessidade do cliente. E o cliente, muitas vezes, claro que se eu estou falando de uma empresa, é dos clientes, né? Uma incidência estatística alta. Mas o cliente que vai dizer como o seu negócio tem que evoluir. Se você não consegue atender o seu cliente, a necessidade dele, se você tem que usar a sua metodologia sempre, all the time, provavelmente o seu negócio não vai inovar, não vai progredir, talvez nem sobreviva aí quando tiver mais concorrência do mercado. Porque essa é a tendência. Agora a gente tem concorrência em todas as esferas, né? Que tem uma palavra de ordem, que é adaptação, né? Sim. A adaptação que vai fazer. Ele tem a metodologia que ele aprendeu, né? Dele lá atrás. Ok. Ela ótimo, se atender a cliente, inclusive, excelente. Ela deu base para ele para muita coisa. Então, ele deve valorizar isso. Mas ele também deve entender que essa metodologia hoje não atende 100% e ele precisa fazer as variações necessárias dessa metodologia ou de outras, as inovações. Ele precisa acrescentar o gosto do seu novo cliente a essa metodologia dele. É porque a gente está... E eu digo, e eu me incluo nisso, tá, Thaís? Porque é muito difícil eu separar um conhecimento e falar assim, não vou mais usar a metodologia tal. Eu sempre quero trazer alguma coisa daquela metodologia para o que eu estou fazendo agora e ainda acrescentando o que for necessário.
Então, e é difícil esse trabalho, né? Essa modulação nossa de não desapegar de parte, mas não desapegar do todo. E usar esse conhecimento, essa experiência, porque o que eu tenho de mais forte hoje é experiência, não é mais conhecimento técnico. Né? O que eu tenho hoje, eu me pauto em cima das minhas experiências, porque o meu conhecimento técnico, o meu hard skill que eu aprendi há 25 anos atrás, quando eu comecei no mercado de trabalho, não é mais valorizado. Sim. Verdade. Então, o que eu vendo é a minha experiência, a minha capacidade de adaptação, a minha capacidade de pegar aquilo lá e fazer as adequações necessárias, as customizações. Eu me sinto meio costureira, sabe? A costureira que ela pega e ela fala assim, vou customizar a sua calça jeans. Sim. Né? Para falar, também me sinto... Sabe, como é que é o nome aqueles uniformes de quem pula carnaval? Abadá. Abadá. Então, eu me sinto meio uma costureira de abadá, sabe? Onde eu pego a camiseta, que é a minha hard skill que eu aprendi no passado, e para cada um dos carnavais, cada uma das vezes que eu vou utilizar aquilo, eu preciso cortar a camiseta, tirar, colocar fitilho, colocar brilho, alguns com manga, outros sem manga, gola mais alta, gola... Então, é essa adaptação que eu entendo que é o que faz o profissional sofrer menos. E também ser mais valorizado e utilizar a sua expertise. Não é porque o passado não presta, não é porque o passado, o que ele aprendeu no passado não é mais utilizado, mas ele precisa fazer a customização adequada para que ele possa se diferenciar, para que ele possa se enaltecer, para que daí sim a experiência dele seja boa, aí sim que a empresa olhe isso de uma maneira benéfica, e não como um dinossaurão, né? Ai, ok, ele está cheio de conhecimento, mas ele é um dinossauro. Ele não consegue trazer esse conhecimento para os dias atuais. E é difícil, né? Fazer essa mudança, é difícil fazer essas customizações, é difícil fazer essas adaptações, que daí eu acho que mexe muito nos nossos soft skills, né? Sim. Mexe muito nos nossos valores, nas nossas certezas. Então, acho que estamos nesse momento, sabe? Estamos no momento onde o profissional precisa fazer adaptações, o profissional que ninguém tem muita certeza do que está fazendo, então quem a empresa olha com bons olhos é aquele que pelo menos entende que a gente está num período de adaptação, que as nossas certezas não existem mais, e é por aí que a gente vai. Não sabemos ao certo, eu pelo menos não sei ao certo aonde eu vou chegar, mas eu estou disposta a fazer essa mudança. Eu acho que os profissionais que estão dispostos a fazer essas mudanças, a se experimentar de outra maneira, eles vão ter um pouco mais de... não apenas sucesso, mas de tranquilidade, paz e felicidade no seu dia a dia de trabalho, sabe? Perfeito. E o que você tem visto com relação a hard skills? O que o mercado está exigindo? O que vocês exigem? Como que vocês avaliam essas hard skills? Eu estou percebendo que a maioria das hard skills, todas as outras, eu não invalido nenhuma, né, de nenhuma área de conhecimento, né? O cidadão é dentista, o cidadão é administrador de empresas, o cidadão é engenheiro florestal ou engenheiro químico. As hard skills que existiam no passado e que ensinava-se no passado, elas não perdem a sua validade, do meu ponto de vista. Mas a gente precisa acrescentar a tecnologia como um todo, a inovação como um todo, aquilo que já acontecia. Ah, entendi. Então, eu acho que a gente não está reinventando a roda, tá? Não vejo metodologias que reinventam a roda. Eu vejo metodologias adaptadas. Então, e quem consegue fazer essas adaptações mais fácil, consegue pescar. Ah, essa metodologia, eu sei. Ela não nasceu do zero. Ela foi baseada em XYZ. Se eu conheço aquele XYZ, né, aquela metodologia do passado, é óbvio que vai ser mais fácil para eu me adaptar a essa e entender essa. Então, a inovação e a tecnologia, o conhecimento de tecnologia como hard skill e esse processo inovador, mesmo nas metodologias, nas práticas, nas políticas que a gente já vem usando há muito tempo. E você, como que você faz teste, entrevista? Como que você avalia para ver se a pessoa tem aquilo mesmo que ela está dizendo, Fer? Depende da profissão, né? Algumas profissões fica um pouco mais fácil da gente fazer, porque existem efetivamente testes. Então, eu quero verificar se um cidadão tem
o domínio de uma linguagem de programação X. Esse teste pode me trazer esse conhecimento. Mas para outras profissões, digamos, uma profissão de recursos humanos, né? Recursos humanos, existem muito poucas os testes de hard skill que a gente pode fazer. Então tem que ser na conversa, tem que ser no conceito, saber se a pessoa entende o conceito, entende o método e está disposta a fazer as adaptações necessárias. Mas principalmente, não é só entender o método, entender o conceito, é saber aonde eles são aplicáveis, né? Porque eu acho que a sabedoria está aí. Em saber aonde aplicar o quê. Daí vem de uma frase antiquíssima que me veio agora: tomate é uma fruta ou é um legume? Né? É uma fruta. Mas a gente precisa saber que essa fruta não se faz salada de frutas. Excepcional. Então, saber que essa utilização dessas metodologias e dessas inovações nos ambientes adequados. Então, isso faz... na entrevista, a gente consegue fazer essas perguntas que trazem essas respostas. Eu acho que essas respostas para profissões que não têm uma prova específica facilitam no conhecimento, facilitam para que a gente consiga pescar desse candidato se ele tem ou não essa habilidade, se ele tem ou não essa competência, mas principalmente se ele está disposto, né, a fazer aquilo acontecer nesse nosso novo momento. Perfeito. E o que você acha de tendência futura? Para onde a gente vai caminhar? Não sei se também qual a sua opinião sobre trabalho híbrido, presencial. Você acha que para onde que a gente está caminhando, assim, no pós-pandemia agora? O que vai acontecer no mercado? Totalmente aberta, totalmente aberta. Eu acho que existe espaço para todo mundo. O sol brilha para todos nós. Mas eu acho que nós temos que ter um olhar um pouco mais crítico. Não só os trabalhadores, nós mesmos, né? Mas as empresas e também os nossos governantes, né? As pessoas que fazem as nossas leis. Porque o que judia muito é a legislação por trás disso, né? Que existem alguns ramos de negócio, algumas atividades empresariais que permitem essas variações. Existem alguns cargos, algumas cadeiras que permitem e outras não. Né? Então, ambiente tecnológico. Ambiente tecnológico, a grande maioria, eu acho que a gente vai ficar no Anywhere Office mesmo. Eu acho que a gente vai cada vez mais diminuir esses ambientes físicos, deixando apenas pequenos sites para que, né, haja alguma interação específica, mas cada vez mais os profissionais no Anywhere Office mesmo. Em outras profissões, não existe essa possibilidade. Digamos, um operador de máquina. Como é que um operador de máquina vai fazer trabalho remoto? Não existe. Não existe, não cabe. Né? Sim. Ou como é que um restaurante... Pelo menos agora não existe. Talvez depois ele consiga, pelos comandos, sei lá, né? Um chip em algum lugar, um chip na máquina. Não consigo entender. O meu exercício futurístico ainda não chega tão longe. Sim. Mas hoje, eu te digo com clareza, existem um atendente de café. Né? Um profissional atendente de café. Tem Anywhere Office. A empresa ela pode fazer as duas vertentes. Eu também trabalho com delivery. Mas eu preciso de um profissional que faça o café e que entregue o café. Então, existem alguns ramos de atividade que são mais propensos a modelos remotos, modelos híbridos ou Anywhere Office. E existem outros modelos que não tem. Um profissional taxista. Né? Um motorista de aplicativo. Não tem como ele exercer a sua profissão que não seja presencial dentro de um veículo levando as pessoas. Então, acho que a gente só precisa parar de falar que tudo tem que ser remoto, tudo tem que ser Anywhere Office, tudo tem que ser híbrido, porque não é bem assim. Eu acho que é de acordo com o ramo, de acordo com o cargo. E eu nem contei ainda o desejo pessoal e o estilo de cada uma das pessoas, né? Porque tem pessoas que se adaptam, seu estilo de trabalho se adapta a híbrido, outros que não se adaptam. Né? Então, existem várias situações nessa equação que eu acho que a gente precisa levar em conta antes de falar tudo vai ser remoto, tudo vai ser híbrido. Então, acho que
a minha tendência é pensar por aí, um pouquinho mais pé no chão. Tem coisas que vão, tem coisas que não. E o que você, não sei, você costuma ler? Bastante. O que você deixa de dica de leitura, assim, pra gente? Indica algum livro que fale sobre esses temas? Ou o livro da sua vida que você gosta de indicar? Se você pudesse me indicar um livro só, qual seria? Guria, eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, 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 que é da felicidade. Como é que Ai... Ou você fala só o assunto que fala, depois a gente coloca nos comentários o nome do livro. É só pedir, Thaís, o nome do livro. Agora a gente lê no Kindle, né? E daí a gente não olha mais a capa. É um livro que fala sobre felicidade de Harvard. Ah, o jeito Harvard de ser feliz. O jeito Harvard de ser feliz. Do Tal Ben-Shahar, esse? Não sei o nome do autor. Tá. Eu tô lendo esse livro pela segunda vez. Eu li ele antes da pandemia, se eu não me engano. Eu li ele. E agora... Esse livro. Deixa eu até ver aqui. Veja lá o nome do autor, porque vale a pena. É um livro curto, é um livro... Né, que eu tô lendo ele pela segunda vez. Sim. E essa segunda vez, ela tá me dando insights diferentes sobre como eu devo agir, o que as pessoas estão buscando. E principalmente ela está muito nesse momento que nós estávamos falando aqui. Sim. O que as pessoas querem, o que as pessoas não querem no ambiente profissional. Essas etapas da mudança, o que era importante agora não é mais. Né? Então, esse livro, Do Jeito Harvard de Ser Feliz, é a minha leitura do momento. E está me trazendo insights diferentes a segunda vez que eu leio ele. Perfeito. Então, eu acho que faz bastante sentido. Ô, Fer, a gente já está chegando aqui no fim do nosso podcast. Geralmente eu peço para os convidados deixarem uma palavra que simbolizou essa fala de hoje. Qual que é a palavra que você deixa aqui? Daí você que está assistindo, você vai colocar uma hashtag, essa palavra, para saber que você veio até aqui o final. Eu e a Fernanda, depois a gente vai olhar aí todos os comentários, interagir com você, vai ser demais saber que você nos prestigiou até agora aqui nesse episódio do podcast. Eu vou pegar a palavra adaptação. Adaptação. Então, hashtag adaptação. Comenta aqui, deixa seu comentário que a gente vai lá olhar e vai te dar parabéns por ter chegado até aqui. Não existem hard skills muito novas, não existem soft skills muito inovadoras, nem leadership skills muito inovadoras. Eu não entendo que existe nada muito diferente. Só existe o nosso olhar mais adaptativo ao que a gente tinha e como utilizar isso de uma maneira nova nesse ambiente, fazendo as adequações, né? E as adaptações. E nós precisamos ser mais adaptativos. Eu preciso, você precisa, todos nós, assim. Acho por isso que eu escolhi essa palavra. Ah, perfeito. Adoro. Fer, seja gratidão por você estar aqui, seja bem-vinda a hora que você quiser. Obrigada gratidão pelo convite. Também pela parceria também com a Tetarga, né? Pelo jeito que você recebe nossos currículos, nossos candidatos, pelas suas respostas. Vocês né? sempre nos alimentam muito de ótimos profissionais. Eu tenho muito orgulho do meu portfólio. Inclusive, já vou te mandar agora falar sobre os meus clientes que estão em busca de recolocação. Sim. E o meu time sempre fala, nossa, ela é super parceira, que vocês fazem um trabalho incrível, muito ético, com muita atenção. Então, se você deixar, eu vou continuar indicando os currículos, o book dos profissionais e batendo na sua porta aí para recolocar pessoas. A gente está na busca sempre de um RH um pouco mais humano, um RH muito mais verdadeiro. E eu percebo isso no trabalho da Tetarga. Então, acho que casa os ideais. Que bom, fico super feliz e recebo elogio também em nome do meu time, né? Que eu sei que você sabe que elas ralam, né? Elas ralam. A gente trabalha bastante, a gente faz o que for preciso, assim, pelos clientes, para indicar mesmo. E quando a gente está indicando um cliente, a gente está te indicando. Não é só alguém que nos pagou e é só uma relação comercial, porque a gente tem toda uma filtragem no sentido também de trabalhar com os talentos, com os profissionais, que a gente sabe que a gente vai ter orgulho de falar deles no mercado. Com então, certeza. Muita gratidão por tudo.
Foi ótimo. Obrigada, gente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou também, deixa seu comentário. Comentário é a maneira que eu me sinto amada, que eu me sinto apreciada e me dá mais vontade de fazer e produzir outra rodada de podcast. Então, se você está gostando, ajuda a comentar, manda no grupo da família, passa para os seus amigos. Se você tem alguém que está buscando um novo trabalho, que está insatisfeito no trabalho, também lembre de compartilhar esse conteúdo. Um beijo para você e até o nosso próximo vídeo, nosso próximo episódio. Foi um prazer. Tchau, tchau.